Que honra mais uma vez entrar na sua casa, encontrar você aí agora, nesta noite de quinta-feira, começando aqui mais um Além da Notícia. Obrigado pela sua receptividade. A partir de agora, a gente inicia aqui uma nova temática, uma nova conversa, uma nova reflexão que sempre nos enriquece, nos engrandece. Assim é o nosso programa e eu sei que você já sabe, não é? Pois bem, o que quero falar com você hoje aqui é sobre algo particular que faz muito parte da nossa vivência como cristãos. A nossa formação, a nossa educação, o nosso cuidado humano. E para hoje abordar essa questão, nós vamos aproveitar um simpósio ocorrido aqui em Brasília recentemente, Simpósio de Psicologia Tomista, Antropologia e Cultura. E vou trazer aqui um dos convidados desse simpósio que passou aqui por Brasília. Portanto, a nossa temática é esta. Nos tempos atuais, o processo de educação e formação humana tem sido alvo de reflexão e questionamentos. E como era antes, não é? A formação integral do ser humano deve valorizar, sim, o conhecimento técnico, mas é imprescindível o desenvolvimento moral e espiritual do ser humano. Torna-se grave constatar que a formação humana passou a ter abordagens mais utilitaristas e imediatistas. E o quanto isso é preocupante. Diante disso, é urgente voltar às raízes filosóficas que enxergam a educação como um meio de cuidar verdadeiramente do ser humano em sua totalidade. Uma dessas raízes é a filosofia de Santo Tomás de Aquino, um dos maiores pensadores da história, que ofereceu uma visão profunda sobre o papel da educação na formação do intelecto e das virtudes, e por isso estamos trazendo hoje aqui ao nosso programa um especialista em São Tomás de Aquino, na espiritualidade tomista, no pensamento tomista, professor William Kalinowski. Tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite, por permitir essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esses assuntos tão importantes e necessários em nossos tempos atuais e ensino, né, para todos aqueles estudantes, professores, psicólogos, advogados, pais, mães de família, policiais, todo mundo que quer entender e compreender o que é o ser humano. Eu dou mentorias, aulas particulares e cursos também online. Bom, e eu já vi algum material do senhor na internet que, inclusive, a gente vai ter ocasião de mostrar aqui, divulgando, inclusive, suas redes sociais para que as pessoas possam acompanhá-lo, porque eu assisti e gostei muito. Eu falei, puxa, a gente tem que propagar mais ainda, não é? O professor William, gente, ele é professor visitante também na Faculdade Vicentina de Curitiba, docente no Instituto de Psicologia Tomista e doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, como já antecipou aqui, e é fundador também da Confraria São Tomás, membro pesquisador da Sociedade Brasileira para o Estudo da Filosofia Medieval e editor assistente de revistas acadêmicas de filosofia. Por que a gente fala Santo Tomás de Aquino, mas também pode falar São Tomás de Aquino? Há alguma diferença? Essa é uma discussão entre as terminologias. O correto seria, se fôssemos seguir a ordem dos termos, São Tomás de Aquino, né? Porque o nome dele tem uma consoante inicial e geralmente quando se utiliza o nome do santo tem uma consoante no início, se utiliza São. Na nossa gramática portuguesa, né? Só que Santo Tomás é uma exceção em várias línguas, mesmo no francês, no italiano, nós utilizamos Santo Tomás, né? Quando e onde começou esse termo eu não sei de fato, não conheço a origem, né? Muito bem, pois agora, fundamentados e com o seu conhecimento na filosofia, no conhecimento, na espiritualidade tomista, eu já vou fazer uma pergunta aqui já introdutória e abrangente do nosso programa de hoje. Como estamos formando, educando e cuidando do ser humano de hoje, segundo o pensamento de São Tomás de Aquino? Então, para a gente entender a educação e a formação psicológica, moral e de algum modo espiritual também, segundo o pensamento de Santo Tomás, eu diria que nós estamos formando, em via de regra, mal o ser humano, né? Porque para Santo Tomás de Aquino, o homem é feito, sobretudo, para a felicidade, seguindo uma tradição larga da filosofia grega, da filosofia também romana e da filosofia escolástica, a filosofia cristã, da alta e da baixa Idade Média. O homem é feito para a felicidade, para ser feliz. Os gregos, Aristóteles, sobretudo, um gênio da filosofia grega, já defendia isto, que o homem é o fim último de todas as ações dos seres humanos,
como, por exemplo, eu estar aqui conversando com vocês nesse momento, vocês conversando comigo, o simpósio que nós tivemos, um casamento, um ato de estudar, qualquer coisa tem por fim a felicidade. O homem é feito para isto. Mas o erro às vezes se dá no conteúdo do que seja a felicidade. Todos nós estamos inclinados por natureza para sermos felizes. Este é o sentido, o fim último da vida humana, segundo Santo Tomás, segundo Aristóteles. Mas nós podemos errar no que seja a felicidade, no conteúdo, né? Naquilo que a gente utiliza para encontrar. Exatamente. Alguns, seguindo uma larga tradição filosófica, como Severino Boécio, por exemplo, um grande autor do século V e VI, cristão, católico, numa obra chamada De Consolatione Philosophiae, ele cria um personagem dele mesmo, abatido, sofrendo, porque ele foi condenado à morte. Tá? Ele foi, de fato, condenado injustamente, mas na prisão ele escreve essa obra, A Consolação da Filosofia. E ele cria um personagem, que eu acredito que não foi o caso dele, que ele não se desesperou, mas para conseguir passar a mensagem, ele cria esse personagem que é ele mesmo, sofrendo, padecendo, desorientado, desesperado. Por quê? Porque ele deixou-se enganar pelo que ele chama de bens da fortuna. Prazer, fama, riqueza, glória e poder, que Santo Tomás vai chamar depois, vai incluir aí a própria busca pela virtude, a sabedoria. A virtude é uma coisa muito boa, mas se nós colocamos nela o fim último da vida humana, a felicidade, ela em vez de ser um meio, ela se torna um fim. Então, a filosofia pergunta para Boécio, o que é a felicidade? E Boécio vai responder. Depois de um longo raciocínio ali de cura da alma, de diálogo entre os dois, aonde chegam a essa conclusão, o homem existe para ser feliz, e a felicidade é um estado de perfeição, de satisfação. Boécio, instigado pela filosofia, conclui, a felicidade é a posse permanente e constante de um bem perfeito. Vamos lá, já quero chegar à primeira conclusão aqui. Os bens da fortuna nos enganam. Nos enganam. Ou podem nos enganar, não é? Deixa eu tocar no outro aspecto da nossa introdução, antes da gente entrar ainda em outros aspectos dessa temática, que hoje é vastíssima aqui. É imprescindível o desenvolvimento moral e espiritual do ser humano? Sim, é imprescindível e vai depender o desenvolvimento moral e espiritual do que nós entendemos como bem, fim último, felicidade do homem. Por quê? Voltando ao que a gente conversava antes, se você coloca como fim a felicidade do homem um falso fim, um falso bem, ou o prazer, ou o trabalho, ou a profissão, ou a riqueza, como o fim último, São Tomás vai ensinar que é impossível o homem se aperfeiçoar espiritualmente, ser o que ele tem que ser. Seria como, basicamente, nós utilizarmos o microfone para pôr aqui de enfeite na nossa roupa, para brincar, mas não quiséssemos comunicar por meio dele. Utilizá-lo como instrumento de comunicação. Exato, que é o fim dele. Importante, que é o fim dele. É a finalidade. Isso quer dizer que a gente pode, então, confundir ou interpretar ou entender mal, por exemplo, o que é moral e o que é espiritual? Sim, no sentido de que a gente pode... aqui tem que definir para Santo Tomás o que é a moral. A moral é a ciência do aperfeiçoamento do caráter. Então, Santo Tomás vai dizer que no nosso agir moral, o fim é primeiro na intenção e o último na execução. Isso quer dizer o quê? A partir do fim que nós colocamos para a nossa vida, todos os meios serão ordenados para este fim. Se esse fim for, por exemplo, uma coisa material, como o dinheiro, a riqueza, a profissão, até mesmo os filhos em si mesmos, você não vai conseguir se elevar ao bem espiritual. A verdadeira felicidade do homem, que consiste, sobretudo, no uso, nesta vida aqui, da razão. Viver, obrar, agir, tendo a inteligência no centro da personalidade. Essa inteligência informando a nossa vontade e nós, no momento de dificuldade, de perda, pensar o que a minha razão está me mostrando que é o melhor aqui. Por exemplo, foi na hora da morte. Né? Alguém como Boécio, condenado à morte, que perdeu tudo. Esse é o exemplo que ele dá. Este é a conclusão. Perdi tudo, mas não perdi o bem para o qual eu fui feito. O sumo bem. Este nem a morte me pode tirar.
Isto é ser um ser humano que tem a parte espiritual, a razão, comandando a sua vida. Toda a moral dele vai se estruturar para que ele consiga utilizar o espírito e a razão. Só que se você coloca como, digamos, o norte da vida moral, o propósito, o fim que a gente está falando aqui, uma coisa material, toda a sua vida vai se estruturar materialisticamente, digamos assim. E a gente pode entender que uma pessoa assim, como o Boécio, que o senhor acaba de nos citar aqui, é alguém que realmente viveu e entendeu o que é ser livre? Com certeza. Experimentou a liberdade mesmo sendo condenado à morte? Com certeza. Ele diz isso perfeitamente. Ser livre, nessa concepção Santo Agostinho, Boécio, é você não projetar para si os fins. O fim está dado na natureza humana, que é um tópico que a gente vai tratar ainda aqui. O homem tem uma natureza, tem uma causa formal, uma essência, diferente do que algumas escolas de filosofia defendem atualmente. Nós temos uma natureza determinada, pensada por um intelecto, que criou, pensou, determinou. Desta natureza se segue um fim último, próprio dela, assim como a mesa, por ser mesa, tem o fim da mesa, porque ela é mesa. O homem também. Então, o que é ser livre? Não é criar o meu fim, como querem algumas escolas atuais de filosofia moral. O homem determina para si os seus fins. Não, isto é escravidão. A verdadeira liberdade é conhecer o meu fim, amar este fim e me ordenar para ele, escolher os meios. A liberdade entra onde? Nos meios. Eu quero ir mudando de assunto para assunto, porque é apenas uma introdução aqui ainda. Também na minha introdução eu disse assim que a formação humana passou a ter hoje abordagens mais utilitaristas e imediatistas. Como é que eu posso explicar isso para as pessoas? Realmente é uma verdade e como é que ela se manifesta? Então, tem a ver com essa noção do fim último da vida humana também. Por quê? Se nós entendemos que o nosso fim último consiste em ter um bom trabalho, em ter dinheiro, em ter prazer, em ter fama, em gozar a vida por gozar, vejam bem, o pessoal que está aqui nos assistindo agora, a filosofia clássica, a filosofia de Santo Tomás não diz que isso é ruim. Toma cuidado, pessoal. Não é ruim. É bom. O dinheiro é bom, o prazer é bom, a riqueza é bom, o vinho é bom. O jogo de futebol é bom em si mesmo, a natureza. Até mesmo a relação sexual entre o marido e mulher, pensada por Deus, o prazer que se segue disso, é uma coisa boa. Vai se tornar má, moralmente má, quando? Quando a gente põe isso no lugar do fim último. Aí você... Qualquer coisa boa, quando a gente põe no lugar do fim último, pode se tornar ruim. Nos torna escravos. Sim. Porque seria como uma caneca, uma taça que não quer receber água. Não quer que alguém beba água nela. Então, o homem é feito para, nesta vida, buscar sabedoria e vida virtuosa. Mas isto ainda é um fim perfeito, digamos assim. Mas é o melhor que temos nessa vida aqui. Mas o fim verdadeiro, veremos depois, é a contemplação da divina essência. Só que, se você põe um desses fins, que não é o fim último, como fim, mas é o meio, você inverteu a pirâmide moral e você cria um homem com uma série de problemas. Gente, nós não estamos no fim, tá? A gente está ainda no começo, tá bom? E eu quero já dizer que o professor William Kalinowski, que está aqui conosco, especialista na obra de Santo Tomás de Aquino, é autor do livro Sobre o Intelecto e as Virtudes Intelectuais em Santo Tomás de Aquino, que você está vendo aí na tela, a gente está mostrando agora também. E agora vamos entrar na nossa temática deste primeiro bloco e seja muito bem-vindo, vai divulgando esse nosso programa aí. Eu estou muito honrado de receber aqui o professor William. Professor, nós começamos então a entrar na mente, no conhecimento sábio de Santo Tomás de Aquino. O que ele entende por educação integral? Então, isso é um tema que a gente deve abordar com muito cuidado e com muita importância, né? Para Santo Tomás, uma educação integral seria aquela que forma o corpo, mas sobretudo a alma. Por quê? Segundo Santo Tomás, o ser humano, para a nossa audiência que nunca ouviu falar, o que é um ser humano? Nós somos isso, mas a gente nunca medita o que eu sou, qual a minha natureza. E segundo Santo Tomás, o homem é um composto de corpo e alma. Alma é criada, infundida diretamente por Deus, alma espiritual, ou seja, que não está limitada ao corpo, e um corpo que se une a essa alma, é determinado por ela, especificado por ela e movido por ela.
E nós temos potências, capacidades, possibilidades que são tanto da alma, como inteligência e vontade, e tanto do corpo, como potências vegetativas, nutrição, reprodução, crescimento, os 5 sentidos, que estão no composto, digamos assim. Educar integralmente o homem é educar de maneira hierárquica, ordenada, cada uma dessas potências fazendo o que tem que fazer, mas ambas ao mesmo tempo. Não só educar a inteligência, a vontade, mas também ensinar a pessoa o valor de um cuidado com o seu corpo, vida vegetativa, os sentidos, né? A ordem, de uma boa imaginação, de uma boa sensação, de comer adequadamente. Tudo isso tem a ver com uma educação integral do homem. Sempre orientado para aquele fim, que nesta vida, volto a dizer, é agir conforme a razão manda, mas Deus em última instância. E como as virtudes intelectuais, elas se integram ou elas fazem parte dessa formação integral do homem, de que fala Santo Tomás de Aquino? Como é que ela se conecta com o desenvolvimento moral, com o desenvolvimento ético? E o que a gente pode entender por virtudes intelectuais? Maravilha, né? Bom, a inteligência, segundo Santo Tomás, ela é uma potência, uma capacidade. Para quem não entende a terminologia, que potência significa capacidade, possibilidade. Né? E cada potência, ela pode se tornar mais forte, mais boa naquilo que ela é feita para alcançar, para realizar o seu ato, digamos assim. A potência do intelecto é feita para conhecer a realidade. São Tomás chama o ente, mas é o que tem ser a realidade e a essência das coisas. Então, eu olho para essa sua folha, sei que ela existe. Isso é a primeira apreensão, isto é evidente, isto é imediato. Ninguém precisa demonstrar. Se alguma criança que está nos assistindo olha para esta taça aqui, ninguém precisa demonstrar, olha meu filho, isto aqui existe, isso aqui tem ser. Vai entrar aqui e vai captar imediatamente que tem ser. Mas agora, para aprender o que é, como é, para o que é, se exige mais do que esta força natural, este hábito natural. E aí se desenvolve a virtude da ciência. E, em última instância, quando a gente se pergunta, ok, mas qual que é a causa primeira da realidade? De todas, se desenvolve o hábito da sabedoria, ou metafísica, que aí já é, claro, não é natural, não é para todo ser humano, nem a ciência de Santo Tomás, mas são hábitos adquiridos pela contemplação, pelo estudo, pelo padecimento, para você chegar a contemplar e ver os princípios das coisas e, sobretudo, o princípio último. Eu sei que eu vou voltar mais à frente nisso aqui, mas eu já quero perguntar agora. O senhor falou que para o desenvolvimento das virtudes intelectuais é necessária contemplação, estudo, mais algum outro elemento? Sofrimento, padecimento. Sofrimento? Não é imediato. Sim. Não é como... por isso que hoje em dia... Que está inerente ao ser humano, o sofrimento. Exatamente, claro. Por quê? Por algumas razões. Mas adquirir a virtude é árduo, por quê? Porque todo o nosso conhecimento começa com o corpo. Nós somos unidos a um corpo. Então o espírito ele precisa, por algumas razões, antes do pecado... Tem a questão do pecado original aqui também, que dificultou, tornou mais difícil. É um outro assunto importante que a gente precisa falar para entender no nosso simpósio, a gente falou. Mas depois eu vou querer voltar exatamente nessa questão do pecado original, na visão de São Tomás de Aquino, que a gente ouve críticas por aí, mas quero ouvir de um especialista de São Tomás de Aquino. Sim. Não é? Mas, rapidamente aqui, contemplação, estudo, sofrimento. E por que alguém deveria buscar crescer nas virtudes intelectuais? Porque não buscar a virtude é se autodestruir pouco a pouco. Por quê? A virtude, ela aperfeiçoa a natureza e a potência. Imaginem, eu gosto de usar nas minhas aulas, nos meus cursos, exemplos bem prosaicos. Isso eu aprendi com um grande mestre tomista brasileiro, professor Sidney Silveira. Tá? Vale a pena conhecer, é um grande estudioso de Santo Tomás. Ele nos ensina que a gente tem que partir, para quem é leigo, para quem está começando, para a pessoa chegar ao espiritual, partir do material. E o nosso modo de conhecer é assim, a gente começa com o material e ascende ao espiritual, do material para o espiritual. Então, imaginem uma mesa que ela fica lá parada num canto de uma sala. Pega poeira, começa aos poucos a se deteriorar. Se a gente não busca aperfeiçoar as potências que nós temos, conforme o fim natural que elas possuem, a inteligência conhecer o ente e a essência e as causas do ente, é feita para isso. Se você começa a negar isso,
a pessoa humana começa a atrofiar. E tudo se desorienta dentro dela. Ela fica, como diz o padre Paulo Ricardo, como uma biruta, para lá, sem rumo, sem sentido, e pouco a pouco pode chegar à loucura, dependendo do tempo e da profundidade desse vício na alma dela. Isto pode explicar o estado do ser humano que a gente vê hoje, ou a qualidade de ser humano que a gente vê hoje. Sim. Pode denotar que grande parte dos seres humanos de hoje não buscam as virtudes intelectuais. Exatamente. E por isso que a gente constata o mundo, ou boa parte do mundo, ou em muitos aspectos, o mundo indo mal. É isso? Tem algumas razões para isso. A primeira e principal delas é uma visão filosófica de mundo. Que o povo comum, a pessoa comum, não tem essa consciência. Só que as ideias têm consequências. Então, alguns séculos atrás, alguns filósofos, pensadores, eles desvirtuaram essa relação da inteligência com a realidade, defendendo de que é a nossa inteligência que mede, constrói e determina a realidade. Não é a realidade que determina, mede e constrói a inteligência. Porque aqui na concepção de Santo Tomás, por que precisamos de uma educação? Porque nós nascemos com uma folha em branco, em potência. Temos a potência, atenção, temos a potência, mas esta potência ela precisa ser aperfeiçoada. Como que ela se aperfeiçoa? O homem se dobrando de joelhos e aceitando a realidade, contemplando, entendendo. E isso é um link racional para chegar ao autor da realidade. Eu queria tanto continuar nisso aqui, nesta mesma toada aqui, perguntar o que é contemplação no seu... Vou fazer isso depois. Tá bom. Não é? Nós vamos primeiro para um intervalo. Já até estourei aqui esse bloco, mas quando a conversa é boa, a gente nem percebe o tempo passar. Um intervalo bem rápido. Voltamos já na sequência do nosso programa. As virtudes intelectuais e a educação moderna é o tema do próximo bloco. Um programa extraordinário, o de hoje. A gente está falando sobre temática que a gente tem sempre muita curiosidade por entender e por mergulhar também, por aprofundar o nosso conhecimento nela. Estamos falando sobre como estamos formando, educando e cuidando do ser humano e hoje, sob o olhar de Santo Tomás de Aquino, o pensamento de Santo Tomás de Aquino. Estou aqui com o especialista, professor William Kalinowski, especialista em Santo Tomás de Aquino, autor do livro sobre o intelecto e as virtudes intelectuais em Santo Tomás de Aquino. Foi no ano passado que o senhor lançou esse livro, né? No final do ano passado, 2023, e 2024 agora que ele, de fato, chegou às livrarias online do Brasil inteiro. O senhor é muito jovem, porque 28 anos. Por que assim tão cedo já mergulhou ou escolheu mergulhar no conhecimento de Santo Tomás de Aquino? Bom, eu costumo dizer que a providência divina, ela me conduziu a isso. Né? Porque os meus alunos me conhecem, sabem, e acredito que a minha mãe e os meus parentes estão assistindo agora a nossa conversa aqui. Eu, até 10 anos atrás, eu era agricultor. Eu plantava fumo, tabaco, numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, Dom Feliciano. Cresci neste meio, né? Mas sempre gostei de ler, estudar. Pensei em ser jornalista um tempo, porque desde muito cedo eu tinha essa questão da comunicação. Participei de programas de esporte para falar, sou gremista, né? Então eu gostava de falar de esportes. Mas aí em 2015 fui para Pelotas para estudar, me preparar para o Enem. E lá eu não consegui passar no curso que eu queria, que era psicologia. Mas continuei estudando e alguém me aconselhou. Por que você não estuda filosofia até tentar a reopção para a psicologia? Nunca havia pensado em filosofia? Não, nunca tinha pensado. Algo assim me cativou de tal modo. Eu tive um bom professor, que é meu orientador hoje, se ele estiver assistindo também, professor doutor Sérgio Ricardo Strefflin, professor Manuel Vasconcelos também, bons mestres que me orientaram, me apaixonaram pela filosofia antiga e medieval. E os problemas que eu queria resolver com a psicologia para ajudar, eu percebi que a filosofia me dava um caminho muito seguro para isso também. Não pensei em mudar mais. Por acaso, não digo acaso, porque a providência sabe, mas foi a providência que me conduziu a isso. Puxa vida, que coisa bonita, hein? Vamos lá agora. Olha, a gente tem muito a mergulhar nessa temática aqui agora, as virtudes intelectuais e a educação moderna. Professor, um dos grandes debates da atualidade é se a natureza humana é uma construção social. É? Então, também não, né? Por quê? É uma disputa filosófica que existe, mas no pensamento de Santo Tomás, de Aristóteles, dos grandes clássicos, não. O homem, ele nasce com uma natureza. O que é a natureza? É aquilo que diz o que ele é. É o princípio subjacente às operações dele.
Ele opera, ele age, ele vive, ele busca as coisas, tendo por pressuposto algo que o determina, que diz o que ele é. Todas as coisas são assim, todas, desde um relógio, até um sapo, até um tigre, até uma nuvem. Aquela realidade, ela obra e opera conforme o que ela é. O homem também. No pensamento contemporâneo, sobretudo, surgiu uma corrente de filosofia chamada de existencialismo. Para essa corrente filosófica... E quem a defendia? É importante dizer também, né? Então, alguns autores, os principais, o pai, segundo alguns estudiosos, é Kierkegaard, um filósofo protestante do século XIX. Mas nós temos dois principais expoentes, que é Jean-Paul Sartre, um francês ateu, e Martin Heidegger, um filósofo alemão também muito conhecido, que foram pensadores, na sua essência, ateus, que defendem que o homem, ele nasce ele tem a existência, depois ele constrói para si uma essência. Ele dá para si uma natureza, uma finalidade, isso é construído. Para Santo Tomás de Aquino, de fato, o ato de ser é o ato dos atos. Deus dá o ato de ser ao homem, porque a essência do homem, se fosse só uma ideia na mente de Deus, não existiria. Seria uma potência. É quando Deus dá o ser para o homem, o ato de ser, que tem de fato essa essência, uma existência concreta. Só que essa existência para Santo Tomás vem determinada já por esta essência que Deus pensou. Nós nascemos com a natureza e tudo que nós faremos depois, de bom ou de mal, é com relação a isso. A gente está sofrendo muito na atualidade agora, nesses tempos agora, exatamente com esta disputa grande. Está muito atual isso. É se defender que o homem é uma construção social. Por que isto agora nestes tempos? Bom, eu diria assim que esse pensamento filosófico, ele adentrou, digamos, por meio da cultura, da novela, sobretudo, do cinema, das artes, no pensamento popular. Tá? Então, as pessoas, elas têm uma tendência a pensar dessa maneira subjetivista, a gente fala imanentista. E isto com uma negação ao cristianismo. Sim, porque quem é o autor da natureza humana? De algum modo. De algum modo não, é Deus Nosso Senhor. E a religião cristã, os autores cristãos, eles defendem justamente essa ideia de que o homem possui uma natureza. Mas eu não diria que é uma negação, mas também é uma negação da razão humana. É a razão que contempla isso. É a razão, mesmo dos gregos lá, que percebeu, olha, o homem ele tem uma quididade, uma natureza, uma essência. O cristianismo vai pegar essa ideia, vai unir com a revelação e vai explorar a luz da fé. Então, até antes mesmo de ser uma negação ao cristianismo, é uma negação à própria natureza do homem. Exatamente. Aquilo que a razão humana pode perceber. O intelecto. Porque isso... Então, isso se torna mais absurdo ainda. Com certeza. Tem um autor chamado, que nós na filosofia estudamos, que é um grande tomista do século XX, que seguiu aquele movimento do Papa Leão XIII, da carta encíclica Aeterni Patris, sobre o estudo da filosofia de Santo Tomás, um grande estudioso que se chama Etienne Gilson, um francês, Etienne Gilson. E ele estudou Descartes no doutorado dele. Então ele conhecia de fato a filosofia moderna. Não é que ele não leu, ele conheceu, mas depois se converteu e começou a estudar Santo Tomás. E ele dizia que na origem, na raiz, a filosofia moderna, pode ser um pouco forte essa palavra, mas partindo disso que estamos falando aqui, a filosofia moderna ela seria um problema de psicopatologia. Ou seja, quando você diz que o homem cria a realidade, isto é, em verdade, uma doença. Vamos lá. O que vem a ser a filosofia clássica? A gente está falando desses filósofos aí recentes, modernos, e a filosofia clássica, o que vem a ser? E seria ela um antídoto, um remédio para essa loucura do mundo que a gente tem hoje? Então, a filosofia clássica entendida, ela é uma filosofia que nasce a partir do século VI, tá? E ela tem como principais autores Sócrates, Platão e Aristóteles. Digamos, é o cume da cultura grega, é o auge da razão humana sem a revelação. A partir da encarnação do Verbo Divino, nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, digamos, essa razão que alcançou em Aristóteles, sobretudo, grandes voos, grandes patamares, como a demonstrabilidade racional da existência de Deus como primeiro motor imóvel, a espiritualidade e imortalidade da alma humana, o fim último do homem como a felicidade, que não se dá na posse de prazer e riqueza, mas no uso correto
da contemplação e da razão. Tudo isso aqui é filosofia grega. Sem a luz da fé. O que faz a fé? Com a revelação de Nosso Senhor, eleva esta ordem, eleva a natureza à ordem sobrenatural e corrige alguns erros que havia entre os gregos, que eram pagãos, né? Mas então, veja, a graça, a fé, diferente do que muitos pensam hoje, não vai contra a razão. Mas pressupõe a razão, a fé pressupõe a razão, se serve dela, aperfeiçoa ela, mas eleva ela à ordem sobrenatural, ao amor, à esperança, à caridade. Por isso que o Papa João Paulo II diz que são duas asas, na encíclica Fides et Ratio, que conduzem o homem a Deus. E quem melhor condensou a filosofia clássica ao cristianismo? Santo Tomás de Aquino? Com certeza. A Igreja chama Santo Tomás como o doutor, o mais santo entre os doutores e o maior doutor entre os santos. Foi esse cara que foi um professor universitário, quando estavam surgindo as universidades, mas foi um frade mendicante, pobre, que abdicou desde muito jovem a ser um monge beneditino, como a família queria, para se tornar um professor, um estudioso pobre, que fez essa união entre tudo de bom que tinha antes dele, aperfeiçoou, sintetizou e pegou Aristóteles e disse, olha, esse cara aqui é o melhor instrumento no auxílio da fé. Vamos lá. Racional, né? E esse pensamento de Santo Tomás de Aquino, que anexa a filosofia clássica ao cristianismo, seria, para hoje, um antídoto, um remédio para a nossa sociedade? Esse movimento da relação entre a filosofia clássica e a fé cristã já acontecia, né? Nós temos ali desde o Santo Agostinho, no início da Igreja, você já tem essa tentativa de utilizar uma filosofia e se usar dela para explicar os mistérios da fé, que são em si de fé, né? Como, por exemplo, a Trindade. Então, mas a melhor filosofia de Santo Tomás, a partir do que ele tinha, que mais auxilia a nossa razão, que veda ela, é a filosofia de Aristóteles. Isso foi a grande sacada que ele percebeu. Não é que ele desprezou as outras, mas ele disse, olha, dentro das que existem, Aristóteles é o melhor instrumento para fortalecer o vaso da razão, que é onde Deus põe a fé. Tem outro tomista brasileiro, o professor Carlos Noguet, que ele diz o seguinte, a teologia, a fé, não precisa da filosofia. Deus não precisa, mas a nossa razão sim. Então, se a gente tiver uma razão, uma inteligência, um intelecto formada com maus princípios filosóficos, contrários à ordem das coisas, o que acontece? É muito mais difícil o sujeito crer. Por quê? A graça pressupõe o quê? A natureza. Então, se a natureza está desordenada por más ideias, má filosofia, é como se esse vaso tivesse rachado. Então, Deus sim pode, como fez com São Paulo, converter alguém, mas não é a ordem natural das coisas. A ordem natural é uma inteligência bem formada, com bons princípios. Por isso que muitas vezes assim, a gente pensa em seminários mesmo, a gente vê uma má formação filosófica dos seminaristas, né? O sujeito já vai entrar na teologia titubeando, porque o sujeito estuda autores modernos, Descartes, Kant, Nietzsche, Freud, Karl Marx, que são autores que têm uma filosofia que estão contra a boa filosofia. Ele vai entrar já na teologia já com dúvidas, muitas vezes, ou pensando, bom, mas a fé me diz uma coisa, eu creio, tenho fé, mas a razão me diz outra. Então, aos poucos você pode fazer a pessoa, por más ideias, perder a fé muitas vezes, né? Essa sua observação, acho que ela é muito importante. Alguém que queira estudar princípios filosóficos, se começar errado, pode ter uma compreensão final errada, né? E pode afetar a fé. Pode afetar a fé. Uma pessoa que tem fé. Qual seria a sua indicação? Como começar a estudar filosofia? Pelos filósofos clássicos? Então, eu acredito que essa indicação não é minha, tá? Essa indicação é a indicação da Igreja. Uhum. No nosso século, no século passado, sobretudo no século passado, final do século XIX e no século XX, todos os papas, eles enfatizaram, sobretudo São Pio X, ele vai escrever alguns decretos, algumas chamativas que Santo Tomás deveria ser o grande referencial na formação teológica e filosófica dos seminaristas, dos sacerdotes, mas das escolas católicas. Você, quando vai ter uma escola,
tem que estudar, sim, as ciências, digamos, naturais, físicas, matemáticas, químicas, tudo isso tem que ser estudado. Mas sem essa base de uma boa filosofia, da compreensão da realidade, pode causar problemas. Então, o Papa São Pio X, por exemplo, ele escreveu algumas cartas, todos os papas escreveram alguma coisa sobre Santo Tomás, enfatizando a importância dele como esta base. São Pio X chega a falar num decreto chamado Doctor Angeliti, ele diz, olha, depois de Santo Tomás, depois o Concílio de Trento, por exemplo, que põe a Suma Teológica ao lado da Bíblia Sagrada, sobre o altar, ele diz, a igreja disse assim, olha, tem questões que não estão mais em dúvida, não se pode debater, devem ser aceitadas a opinião de Santo Tomás. Nós, dentro do que eu ensinava antes, nós nascemos como uma folha em branco, nós não sabemos nada. Nós recebemos de Deus uma natureza, que depende de Deus, depende de nós, uma estrutura, potências, capacidades, e essas potências, para serem aperfeiçoadas, exigem que eu diga, eu não tenho o que a realidade tem. Eu não sou o detentor da ordem das coisas. Eu não sei de fato o que é. Se eu for, por exemplo, tentar explicar as 4 causas de uma célula, que eu não sou biólogo, eu tenho que admitir, as 4 causas dela dependem do que ela é, não do que eu penso para ela. Isso faz com que eu tenha que me dobrar de frente, de joelhos, à ordem da célula, que alguém pensou, alguém criou, alguém inventou. Me dobrando à ordem que a célula possui, eu estou me dobrando, na verdade, a inteligência de quem? Aqui já é uma resposta àqueles que defendem a construção social do homem, a construção cultural do homem. Eu quero só, para prosseguir, voltar um pouquinho mais atrás, ainda aproveitando o que o senhor acaba de nos dizer aqui, na formação das virtudes intelectuais, na construção delas em mim, o senhor me disse que a gente precisa contemplar, estudar, passar pelo sofrimento. O contemplar seria em que sentido? É entender, de fato, ver o que as coisas são. Fazer esse esforço interior de ver o que é a natureza de mim, sobretudo, a minha natureza. Por exemplo, o matrimônio. O que é o matrimônio? Aí nós estamos na questão que vai unir a fé revelada e a ordem natural. Porque, segundo Santo Tomás, o matrimônio é uma instituição natural, que foi elevada à ordem de sacramento por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, quando eu faço esse esforço de entender o que é o matrimônio, estou pegando o matrimônio como exemplo, a finalidade do matrimônio, para o que ele existe, quem pensa, Deus pensou. Poderia pegar um avião, que é uma criação artificial do homem. Alguém pensou a natureza do avião, a matéria que o avião tem que ter e a finalidade dele. Esse esforço contemplativo já exige de mim um ordenamento das paixões e emoções. Porque se eu, nesse trabalho, quiser deixar a raiva, o medo, o desespero, mesmo o prazer sensível me dominar, eu consigo fazer esse exercício? A gente contempla pouco, né? Quase nada. O homem de hoje estuda pouco também, não é? E entende pouco do sofrimento também, não é? Inclusive, sobre o sofrimento, eu me lembro aqui de Johann Sebastian Bach, já no finalzinho da vida, ficou cego, chegou um cirurgião famoso na cidade dele, disseram, o senhor se submete a uma cirurgia com ele está disposto? E Bach disse, sim, ok, me submeto. Foi lá, fez a cirurgia, colocou os tampões nos olhos, poucos dias depois foi feita uma cerimônia para tirarem os tampões e ver se Bach tinha voltado a enxergar. E quando tiram os tampões, a sala dele estava cheia de pessoas ali, perguntaram, o senhor está enxergando, senhor Bach? E ele, para a honra e glória de Deus, eu não estou enxergando nada. E aí começou a ouvir choros daqui e dali. E ele então percebeu que as pessoas estavam tristes, não entendendo a razão daquele sofrimento. E ele disse assim, cantem comigo a minha canção favorita. O que meu Deus quer sempre acontece, sua vontade é soberana. Exatamente. Eis o exemplo de quem entende o sofrimento. Exatamente. Exato. Há nessa personalidade, nessa pessoa, um caráter assim, primeiro, uma submissão natural à ordem das coisas, no sentido que ele entendia qual era o bem da natureza dele. Sim. Que era, e isso é um ponto importante, porque a filosofia pode nos mostrar isso. Eu falava de Boécio no início. Mas a fé, ela lapida e ela eleva este sofrimento ao mérito para a vida eterna. Professor, tá boa a conversa, a gente tem que parar de novo. Eu não queria estar parando, mas está muito bom. Eu quero voltar já falando sobre a nossa geração, de QI inferior ao de gerações anteriores às nossas. Como pode, na sociedade de hoje, com conhecimento assim à nossa disposição em tudo que é lugar, tão fácil de encontrar o conhecimento,
Como pode? O nosso QI está hoje sendo inferior ao do meu pai de 50 anos atrás, ou ao do meu avô de 80, 100 anos atrás? O que está acontecendo? Talvez a gente encontre respostas na filosofia, não é? Um intervalo bem rápido, voltamos já. Muito bem, que programão esse que a gente está hoje aqui no nosso programa Além da Notícia, falando sobre educação, formação, tudo segundo o pensamento de Santo Tomás de Aquino, recebendo aqui um especialista em Santo Tomás de Aquino. E agora vamos falar, gente, sobre a busca pela verdade neste bloco. E temos tantas coisas para a gente mergulhar. Está tão presente na obra de Santo Tomás de Aquino a busca pela verdade, mas como encontrá-la? É o que a gente vai agora aqui se propor a fazer. E na busca pelo meu bem, quais são os passos que eu devo dar, ou que são obrigatórios que eu dê? Exatamente. A questão do amor próprio se fala muito hoje, né? Mas se entende o amor próprio de um modo equivocado. Não é como Santo Tomás ensina. Tem uma obra chamada A Praxis da Psicologia e seus níveis epistemológicos, segundo Santo Tomás de Aquino, de um professor argentino, publicado no Brasil no retrasado, professor Martim Echevarria, que na contracapa da edição eles colocaram: ao amar-se desordenadamente, a pessoa no fundo se odeia. O que é o amor próprio verdadeiro? É querer para si aquele próprio bem seu. A perfeição sua, a realização sua, chegar ao seu fim último, isso é se amar. E sem este amor ninguém é bom. Este é o amor verdadeiro próprio. Sem se amar deste modo, nem uma criança, nem um ser humano pode ser feliz. Mas o amor próprio vaidoso, deleitável, sensível, este escraviza e esse traz para a família, para o indivíduo, para a família, para a sociedade, só desgraça. Vamos às suas redes sociais, eu quero ver o que o senhor faz lá, hein? O senhor reagiu aqui a uma reportagem da Gazeta do Povo sobre a falta de sentido na vida e o suicídio de jovens universitários. Deixa eu ouvi-lo. Por que isso acontece, pessoal? Porque o trabalho, o dinheiro, a formação são bens imperfeitos que não podem saciar a ânsia de um bem perfeito que existe no coração humano. Quando nós colocamos esta ânsia de um bem infinito em um bem finito, o caminho certo é o desespero, a frustração, a náusea, a falta de sentido. E isso nos ensina Santo Tomás de Aquino, Boécio, Santo Agostinho, todos os grandes autores e psicólogos da história clássica da filosofia. Essa é uma chaga do nosso tempo e tem tanta gente sofrendo com isso e desconhecendo exatamente esta clareza com a qual o senhor acaba de nos trazer a razão. É triste, é bastante triste. É claro que num sofrimento, numa angústia pessoal, no caso concreto, existem muitos fatores que só a conversa, a gente não pode generalizar no sentido de essa pessoa que está nos ouvindo agora está sofrendo exatamente por isso. Mas, de modo geral, se a gente for ver, uma compreensão do sentido da vida humana traz, moralmente, psicologicamente, uma força interior para saber lidar com a perda. Que a gente falava já ao longo do nosso programa aqui. Perda de um familiar, perda de um relacionamento, perda do time de futebol, perda... O grande arcebispo Fulton Sheen, no seu livro A Cruz, Vitória sobre os Vícios, que ele trabalha os 7 pecados capitais, sobre a ótica das palavras de Nosso Senhor na cruz. Fantástico o livro, pequenininho assim. Vou mostrar esse livro aqui, inclusive, na tela, para que as pessoas vejam que é uma indicação ótima, não é? Vale a pena ler. Ele analisa os pecados capitais à luz da cruz, das palavras, como se Nosso Senhor, cada palavra que ele disse para redimir um dos pecados capitais. E ao falar, se não me engano, da ira ou da luxúria, eu lembro a frase, ele diz assim: o desespero no coração humano nasce quando nós colocamos em um bem finito a ânsia de um bem infinito. O desespero no coração humano nasce quando nós colocamos esta ânsia num bem finito. A ânsia de um bem infinito num bem finito. Imagina um marido que põe na sua esposa todo o sentido de sua vida. É óbvio que uma hora ela vai frustrar ele. Sim. Professor, a gente pode entender que muito do sofrimento e dos atos hoje cometidos pela nossa sociedade é exatamente por essa falta de compreensão do sentido da vida.
Com certeza. E nisto eu quero incluir aqui o suicídio, que realmente é um flagelo em nossos dias. Exatamente, né? Eu posso aqui dar um testemunho até pessoal sem afetação, né? No sentido para um exemplo concreto, né? Eu sofri isso na minha família. Meu pai se suicidou quando eu tinha 7 anos, né? Então, eu entendo que a gente ter uma reta compreensão dos fins últimos da vida humana facilita muito, desde as bases da educação de um filho, de uma filha, para você criando esse cara. Eu falava antes, o caráter ele se ordena a partir do fim. Então você vai lidar com as perdas, com os sofrimentos, com as angústias, se você tem a convicção, como Bach fez, do fim último, autêntico da vida humana, que é a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, a glória de Deus. Tudo o que ele fez foi por bondade, ele não precisava, ele quer expressar, eu sou isto. Então, quando algo alcança o seu fim, é a glória de Deus manifesta. Se eu fiquei cego, eu sei que na prática tem que ter esse cuidado individual, né? Se eu perdi algum bem inferior, o bem da fortuna, se eu tenho essa formação, adquirir esse hábito, se o meu pai e a minha mãe são esse exemplo, se o meu professor, a escola que eu frequento, respira esse espírito, é mais difícil eu fraquejar. Temos mais uma postagem aqui do senhor. O que é essa aqui? São perguntas que o senhor responde? Nós temos o meu trabalho é muito focado no Instagram, né, onde eu produzo aulas, lives no YouTube e no Instagram. Então, quem quiser me seguir no YouTube e no Instagram, a gente produz o trabalho quase diariamente lá. E eu respondo as caixinhas, que é um hábito de quem trabalha no Instagram. Então, essa foi uma, por exemplo, que um seguidor lá me perguntou se todo prazer é mal. Né? E a gente diz que não. Né? Eu falava isso antes. O prazer, ele vai se tornar mal na medida em que ele nos usurpar o uso da reta razão. Muito bem, deixa eu seguir aqui. A gente tem mais ainda, daqui a pouco vamos analisá-las também. E eu tenho aqui perguntas que não posso deixar de fazê-las. Eu anunciei no final do último bloco sobre essa questão. Nós temos uma geração hoje de QI inferior àquela geração dos nossos pais. Não é? O que está acontecendo? Uma vez que a educação moderna tem privilegiado tantas outras coisas hoje, essas outras coisas privilegiadas hoje pela educação moderna seriam a causa? Como é que está o equilíbrio das abordagens na formação do ser humano de hoje, na educação do ser humano de hoje? Ela está desequilibrada? Os pratos estão desequilibrados? Eu diria que aqui neste ponto existem vários problemas, tá? Para que justificam essa diminuição da capacidade da criança de ser inteligente, né? Eu poderia apontar do ponto de vista do método escolar, da organização das disciplinas, do currículo, que também desfavorece a isso, que desfavorece o fim da educação, que é nada mais nada menos do que ordenar o homem para a compreensão do que as coisas são e dele mesmo. Nós falamos isso no simpósio, que esse é o fim da educação. Mas eu gostaria de enfatizar aqui a desordem psicológica que existe. Esta busca excessiva pelo prazer imediato, das redes sociais, os TikToks da vida, os próprios Instagrams, quando utilizados segundo a ordem da razão, são bons. Mas se a pessoa não compreende qual que é a ordem da razão e se deixa levar pelo prazer imediato ali, pouco a pouco o sujeito vai perdendo essa capacidade de sofrer, de padecer, de contemplar e de saber que existe uma vida mais feliz do que aquela do prazer imediato sensível. E isso vai diminuindo com certeza a capacidade intelectual da pessoa. É um animalzinho, você vai se criando como uma pessoa que é quase como um animal. O senhor também é professor. Vamos falar sobre métodos de ensino. Se Santo Tomás de Aquino vivesse hoje, que críticas ele faria ao nosso sistema de ensino atual, sistema de ensino vigente, considerando a filosofia dele como uma busca pela transformação do ser humano? Bom, Santo Tomás de Aquino viveu numa época do surgimento das universidades, que foi a própria igreja que criou, inventou, né, as universidades no final do século XII, início do século XIII, ali. Século XII, século XIII. E nas universidades medievais havia verdadeiramente uma reta intenção de conduzir o estudante para a verdade, para tornar ele sábio. Não era
você tornar ele um profissional. O Padre Paulo costuma falar dos diplomas, né? Quando surgiu o diploma, de algum modo você instrumentalizou a educação. Então, o fim passou a ser uma profissão, um papel e não mais o conhecimento. Na época de Santo Tomás não era assim. O fim deles que eles visavam era conhecer a ordem natural e a ordem sobrenatural para a glória de Deus. Então, eles tinham isso muito claro. Ao desenvolver o método de estudar, como que se estudava? Você pegava todas as opiniões que existiam sobre um assunto, sei lá, se alguém ia estudar os olhos. Então, se tinha a preocupação de entender o que era a coisa, o olho, mas para isso utilizava das opiniões das autoridades que vieram antes, mas não se limitava às autoridades. O estudioso, o professor, abria lá um olho, ia investigar, ia analisar, para chegar à verdade. E todo o método se pautava nessa meta, neste fim, que é conhecer a verdade. Porque tinha convicção. Você esgotar tudo sobre aquele item, aquele órgão, aquele objeto, para chegar à conclusão, à verdade dele. Exatamente. Esgotar o máximo. Exatamente. Isso é estudar para Santo Tomás. Quando Santo Tomás diz, olha, se estuda filosofia não para entender a opinião dos autores, mas para entender as coisas. Nós hoje vivemos numa época em que a educação ela está totalmente instrumentalizada para o trabalho. A gente vai ter inúmeras escolas com fundamentação filosófica que vão entender. O senhor entende que da concepção de homem que nós temos e de fim último, você ordena a educação. Porque a pedagogia ela está unida à moral. E a moral à psicologia e à antropologia. Então, se você tem uma visão de moral, do porquê que o homem tem que agir e de natureza humana, você vai criar uma pedagogia para aplicar isso. Então, se você entende que o homem é um animal que trabalha só para trabalhar, ou que ele tem que construir tecnicamente as coisas e dominar a realidade a partir da técnica, toda a educação vai priorizar isso e não a submissão do homem à ordem das coisas. Isso quer dizer que a gente hoje pode estar cometendo o erro de estar formando, educando o homem para uma atuação ou para um utilitarismo. Totalmente. Né? Um utilitarismo vazio. Porque chega um momento, não é à toa, que nós vemos pessoas universitárias, muitas vezes com uma boa base familiar, econômica, financeira, mas que chega a certo momento da sua formação que aquilo foi tão vazio que ela começa a se perguntar sobre coisas superiores. Pô, me dediquei a vida inteira, eu fiz escola para chegar na faculdade. Cheguei na faculdade, fazer mestrado, doutorado, para ter uma profissão, para ser médico. Cheguei aqui, queria me casar, cheguei aqui e olho para trás, tudo que eu fiz foi para ter isso, cheguei aqui, mas falta algo. Falta justamente o porquê essas coisas têm que ser buscadas. E é capaz de alguém passar uma vida inteira assim, não é? Assim, exatamente. Exteriormente parece que a pessoa vive bem, mas eu não sou psicólogo, nem professor, assim, que trabalha com pessoas, com orientação de pessoas, mas eu duvido que conhecendo uma pessoa assim, não tenho essa experiência, volto a falar, não sou psicólogo, que orienta a sua vida deste modo, não vai chegar um momento que ela vai ter uma série de sofrimentos, tristezas, raivas, coisas interiores que ela precisa ordenar. Deixa eu voltar aqui, numa das suas palestras no simpósio que aconteceu aqui em Brasília, o senhor falou sobre a natureza humana. O tema era esse, a natureza humana é uma construção social, como a gente já falou sobre esse aspecto aqui, mas na natureza humana o que eu quero agora perguntar é sobre o entendimento de Santo Tomás de Aquino da natureza humana e a natureza divina. Como é que se coligam as coisas? Então, o ser humano, ele participa de algum modo do ser de Deus. Deus, na linguagem filosófica e teológica de Santo Tomás, ele é o próprio ser. Ele é o ser subsistente. A essência de Deus é ser. O que Deus é? Ser. Então, Santo Tomás chegou a essa conclusão raciocinando filosoficamente, mas a teologia sagrada, e ele era um teólogo, Santo Tomás não era um filósofo, ele era um teólogo que na Suma Teológica, nas suas obras, se utiliza da filosofia para explicar até onde é possível os mistérios da fé. Mas ele era um teólogo, é bom dizer isso. Então ele diz, olha, a razão me mostra isso. Deus é o ser. O que a revelação diz? O que Deus diz para Moisés? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. O que nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem,
disse que chamaram ele de blasfêmio? Eu sou. Então, a teologia e a razão, novamente, fé e ciência, filosofia, razão, chegam a que conclusão? A mesma conclusão. Então, para Santo Tomás, Deus é o ser. Nós temos o ser. Quer dizer que nós participamos, recebemos, por participação, certa semelhança de Deus. Recebemos dele o ato de ser, dado por ele a nós. Nós temos o ser, mas não somos o ser. E o nosso ser é delimitado por uma essência. É distinta das coisas. Uma coisa é a essência, outra coisa é o ser. A essência é uma ideia na mente de Deus. Esta ideia, como eu disse antes, só vai se tornar ser a hora que Deus quiser, em Adão, participar o ser. Em Deus, isso tudo é a mesma coisa. Deixa eu aproveitar, então, exatamente isso para entrar na temática relativismo, porque o homem de hoje relativiza Deus e, em muitos momentos, ele age como se ele fosse o próprio Deus e o Deus dele, e ele relativiza este eu sou o que sou, caminho, verdade, vida, relativiza a verdade. Sim. Relativiza o óbvio que está diante dos nossos olhos. Nós temos um homem relativista na atualidade. Exatamente. O quanto isto também responde aos sofrimentos atuais. Exatamente. Bom, o relativismo, ele nasce... a filosofia cristã chega no seu auge com Santo Tomás de Aquino no século XIII. Até a gente pode um dia, se Deus quiser, marcar um outro para conversar sobre a influência do abandono de Santo Tomás de Aquino na filosofia moderna. Mas após Santo Tomás de Aquino, acontece uma condenação de algumas teses filosóficas dos filósofos árabes, sobretudo Averroes, que eram comentadores de Aristóteles, que deturpavam Aristóteles. E como Santo Tomás de Aquino falece em 1274, essa condenação se dá em 1277. Ele não pode se defender mais. Algumas teses dele entram nessa condenação. Veja, um bispo de Paris condenou a filosofia de Santo Tomás. Depois de por questões também haviam ali questões... esse bispo, ele era, antes de se tornar bispo, um adversário intelectual de Santo Tomás na universidade. Então, há alguns fatores que levaram a isso. O fato é que, 50 anos, até a canonização de Santo Tomás, em 1323, pelo Papa João XXII, ele ficou como que escanteado, proibido na igreja. Não foi a igreja que condenou ele, porque o Papa não condenou, mas o Papa aceitou. O Papa, da época, ele não disse, não está errado. Depois vai acontecer essa retomada e, digamos, a retirada dessa proibição. Então, nesse tempo, surgem algumas filosofias com princípios que são destoantes e contrários a Aristóteles e Santo Tomás. E aí nasce o mundo moderno. Nominalismo, voluntarismo, sobretudo nominalismo, que vai negar que existem, entre essas folhas que o senhor tem aqui, uma natureza comum. Nelas mesmo não existe natureza comum. Eu digo, folha é só um nome, uma palavra. Então, a natureza é o nome que eu dou. Não há entre elas, nelas mesmas, para ele, se cruzar, por nominalista, de modo geral, se cruzar uma vaca com um boi, não há nada entre os dois que garanta, na natureza, uma universalidade entre os dois. É só um nome. Isso aqui são, digamos, vacas por o nome que eu dou. E aqui começa a surgir um mundo moderno. Porque a ciência vai estudar os particulares, cada vaquinha individualmente. A filosofia, a lógica, vai estudar esses universais, mas que não tem relação com a realidade. São só nomes, palavras. E aqui começa a nascer o mundo moderno, o relativismo, porque eu não consigo mais dizer das coisas universais. Tudo é conforme eu meço, eu observo empiricamente. Não há mais universal, não há verdade, portanto, mais. E se há verdade, ela é só um nome, uma palavra que nós damos. Aqui nasce o mundo moderno. Isto é dramático, isso é triste, por quê? Porque nós somos feitos, como desde a gente está falando aqui, a nossa força interior depende da nossa adequação à ordem das coisas. Eu quero voltar aí nesse século XIV, Papa João XXII. É isso que trouxe novamente à luz Santo Tomás de Aquino. Porque percebeu das trevas em que, em poucas décadas depois de sua morte, surgiram ideias muito nefastas.
não é? E pensamentos muito ruins. Sim. Muito bem, vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente vai poder voltar aqui falando sobre formação integral e desafios contemporâneos. Iluminados, como entender isto? Iluminados pelo pensamento de Santo Tomás de Aquino. Tá bom, hein? Daqui a pouco a gente volta. É para o nosso crescimento, para a nossa transformação. Chegamos ao último bloco do programa de hoje, especialíssimo. Estamos trazendo aqui o pensamento tomista sobre tantas coisas. E agora, professor William, neste último bloco eu quero começar já propondo o seguinte. Eu estou me recordando agora de um vídeo que vi recentemente, aqui feito dentro da Câmara dos Deputados em Brasília, pela equipe técnica da Câmara, sobretudo as pessoas da parte de arquitetura, reformas. E foi feito um vídeo postado nas redes sociais, mostrando que quando entraram no interior da cúpula da Câmara dos Deputados, que a gente sempre vê pela televisão, para uma reforma determinada, estava com vazamento, descobriram numa das paredes alguns escritos. E um desses escritos tinha sido feito pelo operário José Silva Guerra, que trabalhou na construção da Câmara dos Deputados. Era o ano de 1959, e ele escreveu a seguinte frase lá numa daquelas paredes internas, lá dentro. Que os homens de amanhã que aqui vierem tenham compaixão dos nossos filhos, e que a lei se cumpra. Dura lex sed lex, que quer dizer no latim, a lei é dura, mas é a lei. E eu fiquei imaginando um operário que trabalhou na construção da Câmara em 1959, escreveu isto. Veja o nível intelectual daquele operário, o pensamento e a compreensão dele sobre a vida. Em poucas décadas, a gente tinha este nível de formação num operário. A gente perdeu muito. Exatamente. Mesmo o latim, a língua latina, ela é difícil de ser aprendida. Só que ela exige justamente um esforço intelectual, moral, o apaziguamento das emoções, das paixões do estudante, para que ele possa adquirir aquela disciplina, como diz Santo Tomás, para aprender o latim, o idioma. E qual que é o resultado disso? Não é só um resultado intelectual, isso acontece, mas essa formação, ela, como a formação integral, ela vai ordenando toda a pessoa, intelectualmente, moralmente, psicologicamente, porque como falávamos antes, é árduo, a vida humana, o bem humano, ser feliz, alcançar a felicidade, é árduo, é difícil. Eu tomo aqui a frase final dele do latim, dura lex sed lex, quer dizer, a lei é dura, mas é a lei. Exatamente. Isso que a gente está falando aqui, a gente está falando, em última instância, da lei natural. Sim. Todo o nosso bate-papo aqui, Santo Tomás ele vai ensinar que nós recebemos uma lei natural, que pressupõe a lei positiva. E a lei divina, ela na verdade é Deus percebendo nossa fragilidade de conseguir viver a lei natural, ele se revela e diz, olha, os 10 mandamentos são como um auxílio divino, misericórdia de Deus. E agora como professor, mas quais são os maiores desafios que a gente tem hoje para formar o ser humano moderno? Bom, são muitos desafios. Eu percebo que, de algum modo, o maior desafio que nos impede é justamente o relativismo. O relativismo, ele acaba criando na mentalidade das pessoas uma consciência de que o bem é subjetivo, ele é pessoal, ele é individual. Isso vai fragilizando as relações, a vida da pessoa individualmente. Segundo, as relações familiares. Terceiro, as relações sociais. E vai se criando uma bola de neve que é difícil sair. Para sair, creio eu, é preciso de uma graça extraordinária. Então, o primeiro passo é esse. Você restabelecer, de algum modo, na consciência das pessoas, uma necessidade de amar, de buscar sabedoria, de adequação, de submissão à ordem das coisas. Depois vem a aplicação disso concreta. Como que eu, na minha vida, sendo um marido, um esposo, um pai de família, um agricultor, vou aplicar isso. Aí vem a pedagogia, uma boa pedagogia, que vai, na ciência que ela ensina, aplicar isso. Só que sem essa base, você pode ter o melhor método, a melhor didática, mas se falta esses princípios, uma hora a coisa vai desengolhar.
É complicado. Então, resgatando essas ideias é o começo. Filosofia tomista, como ela responde à crise na família hoje, crise matrimonial, o entendimento ruim que se tem hoje de família na nossa sociedade? Então, tem a ver com a compreensão do fim, do bem da família. Para o que uma família existe? Né? Aristóteles, que é esse grande filósofo grego, para quem não conhece, para quem não sabe, ele escreveu sobre filosofia política. E ele vai dizer que o ser humano, nós seres humanos, vocês que estão aqui nos acompanhando, somos animais sociais e políticos por natureza. Por que ele diz isso? Porque diferente de uma ave, diferente de um pássaro, diferente de um gato, que mais ou menos já recebem na sua natureza tudo o que precisam para serem bons, o ser humano recebeu algo que torna ele melhor que um animal, que é a razão, só que essa razão precisa ser educada, formada. Mesmo o corpo do ser humano de Santo Tomás é frágil, precisa aprender a pensar para se alimentar, para se vestir, para se cuidar. Um animal, geralmente, não. Ele já nasce mais ou menos preparado para isso. Portanto, o ser humano precisa de uma primeira comunidade básica, que é o pai e a mãe. Por isso que, de Santo Tomás, o casamento, naturalmente, ele é indissolúvel, naturalmente. A poligamia também está contra a ordem natural, porque um pai que tem 10 famílias vai conseguir estar junto com, 50 filhos, para transmitir tudo que uma mãe que ele precisa para pensar, aprender a pensar? Não. Então, Santo Tomás ele vai dizer que, do fim do casamento, nós ordenamos os meios. E sendo o homem o que é homem, e sendo a mulher o que é, e ambos, pai e mãe, aquele ser humano, filho de ambos, necessita tanto do sentir, do pensar, do jeito de agir do pai, quanto do sentir, do pensar, do jeito de agir da mãe. É por isso que, naturalmente, para São Tomás de Aquino, o casamento é indissolúvel, porque aquele que é fruto de um casamento tem necessidade dos dois complementarmente, não é? Tem uma professora, Mercedes Palé, uma professora argentina que vive na Suíça. Ela escreveu um livro chamado A Família como Educadora da Pessoa Humana. E ela apresenta lá que, segundo Santo Tomás, fundamentado na doutrina pedagógica de Santo Tomás, que até aos 5 anos, mais ou menos, o papel da mãe é fundamental para o amadurecimento daquela pequena personalidade, daquele pequeno caráter que está surgindo ali. E tanto Santo Tomás chega a dizer uma frase fantástica e muito verdadeira: as mães são as que mais amam, que mais distribuem amor. Tanto que quando ele vai falar do amor de benevolência, que é o amor diferente do amor de concupiscência, que é o amor deleitável, que eu tenho por uma rosa, por exemplo, quando ele fala do amor de benevolência, que é querer o bem do outro, o exemplo que ele dá é o amor que as mães têm pelos filhos. Mesmo que não tenha deleite nenhum de levantar-se da cama 3 horas da manhã, a mãe vai lá e se levanta. Se nós fôssemos um animal que buscamos só o amor deleitável, ficar dormindo na cama é bom, então eu não vou levantar. Então, as mães são as que mais amam, diz Santo Tomás. Mas a partir dos 5 anos, dos 5, 6, até os 13, 14 anos, nessa necessidade do filho encarar o mundo e aprender a conhecer, amar e sofrer, essa relação com o mundo, o papel do pai ele é crucial, ele é essencial. Meu Deus. O pai mostrar essa coragem, essa fortaleza, este combate com o mundo. Um combate que ordena, não é um combate que o mundo é inimigo, sim, mas que ordena. Um combate que prepara. Prepara. O pai ele é essencial. Meu Deus, e a gente pode imaginar quanto sofrimento quando tantos filhos não têm ou o pai ou a mãe nesses momentos. Exatamente. Não é? Aqui eu não quero julgar situações nenhumas, condições nenhumas, mas a gente agora entende também a razão pelo que no mundo existem tantas desordens. É que muitos de nós não tivemos esta devida preparação, formação. Esse tem a ver com o bem do matrimônio. Por isso, Santo Tomás diz que o bem primário do matrimônio é o bem da prole. Então, um pai e uma mãe eles se unem, sim, para auxiliar-se, mas o que dá sentido a essa união
é o pai e a mãe estarem atentos aos filhos. Professor, ao mesmo tempo, isto também é uma resposta importante, eu diria, e certamente com base científica, importante para o pensamento relativista de que não tem nenhum problema hoje, os filhos podem ser criados só com o pai ou só com a mãe, separação hoje é uma coisa comum, normal, a gente passa a relativizar tudo e aquilo que é essencial a gente passa a achar que não é mais. Exatamente. Só que isso vai gerar problema, dor. Na base de toda essa concepção está uma filosofia, está essa concepção do homem de que o bem é o que me agrada, o que me faz sentir-se bem. Não importa se o meu filho precisa do pai e da mãe, não importa isso. Não está bom com essa pessoa, com a outra. É claro que existem situações que, novamente, a gente não vai aqui... São exceções. Tem exceções. Só que a gente viu exceções se tornarem normais, regras, inclusive. Exatamente. Não tem como um ser humano ser bom, totalmente bom, sem alguém, de fato, que transmita o que o pai e a mãe transmitem. Não é só gerar, esse é o ponto. Hoje se confunde muito também, né, quando se fala ter filhos. Não. São Tomás é muito claro. Para ter filhos somente, não precisaria casar. O ato de um homem e de uma mulher para gerar, não precisaria casar. Mas o que dá sentido ao matrimônio é você gerar e você conduzir essa criança, este homem, ao que ele chama de estado de virtude. Vamos tentar combater aqui um outro relativismo muito presente, sobretudo, e que é um embate muito grande no mundo da fé. Se desfazer hoje a compreensão da igreja quanto a pecado original, inclusive muito bem fundamentado na teologia de São Tomás de Aquino. Mas hoje se quer desfazer o ensino da igreja, uma compreensão da igreja sobre pecado original. O que o senhor fala sobre isso? Qual é exatamente o conceito para Santo Tomás de Aquino? Então, o pecado original ele tem a ver com a culpa que nós herdamos pelo ato de desobediência e de soberba dos nossos primeiros pais. E aí já ouço gente dizer, mas eu não tenho culpa nenhuma. Pois São Tomás vai dizer que, por exemplo, quando um pai ele tem uma fortuna e ele perde essa fortuna, os filhos, o pai de vocês perdeu, mas vocês vão continuar aqui com a fortuna que vocês têm. Não, os filhos também herdam essa perda da fortuna que o pai tinha. Então, nós herdamos essa ferida, esta culpa original, que é o que dá sentido à encarnação de nosso Jesus Cristo. Se você diz que não há pecado original, não faz sentido a cruz de Nosso Senhor, o sacrifício redentor dele. E entramos numa questão complexa aqui. Mas também nós caímos, aqui trazendo para a questão educacional, psicológica e moral, nós não compreendemos muitas desordens que existem no ser humano, porque isso que eu transmiti aqui é a visão ideal do homem. Mas a gente olha para a nossa vida, para o homem concreto, a gente vê que nem sempre a gente consegue fazer o bem da razão, a gente tem dificuldade de agir virtuosamente, a gente mente, a gente engana, a gente busca o prazer sensível quando não deveria buscar, comete erros, mesmo sabendo o que deve ser feito. Como diz São Paulo, não faço o bem que quero e conheço, mas faço o mal que não quero. Santo Agostinho fala da vontade cindida, o desejo e a vontade espiritual. Nosso Senhor diz, o espírito está pronto, mas a carne... Orai e vigiai, né? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual que é a causa dessa certa desorganização que existe em nós? É o pecado original. Porque Deus nos criou com a razão comandando a vida inferior, a razão organizando. Então, eu vou buscar o deleite quando a razão manda, não vou buscar quando não manda. A razão comandava o interior do homem. Com o pecado original de Santo Tomás, as paixões passaram a querer serem subordinadas à razão. Então é preciso não mais um governo da razão despótico, a razão mandando como havia antes. É preciso agora um governo político. A razão tem que dar razões para as paixões se submeterem a ela. E, de algum modo, a psicologia moderna percebe este lado do homem obscuro. O Freud mesmo vai constatar, olha, se fala em virtude, mas a gente não consegue ser bom. Pode se esforçar, pode tentar, só que, claro, eles não acreditam na graça de Deus. Quem vai redimir esta natureza decaída, parcialmente corrompida pelo pecado original, não totalmente, como querem os protestantes também, porque a gente consegue fazer atos bons. O hábito de Santo Tomás não, só com a graça de Deus.
Então, se não há pecado original, você não explica esse dinamismo desordenado que nós temos, você suprime a necessidade da graça de Deus e o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero trazer agora um desafio para o senhor, uma última resposta para uma pergunta final também. O que diria este homem que expressa o pensamento da igreja desde o século XIV até os nossos dias, uma teologia muito forte, que a igreja está sentada sobre ela e diz, podemos confiar na teologia de Santo Tomás de Aquino. O que ele diria exatamente para o homem de hoje? Qual seria o principal conselho de Santo Tomás de Aquino para o homem de hoje? Bom, eu diria que o principal conselho que Santo Tomás daria, na minha humilde opinião, pensando assim, vendo o cenário nosso atual, na ordem natural de que o homem precisa a deixar-se ordenar e comandar pela realidade. Se submeter à ordem das coisas. Não julgar, não dizer que ele é o centro de todas as coisas, mas que a realidade determina ele, desde um agricultor até um grande filósofo, ele diria isso. Porque a origem do mundo moderno está nessa negação. Depois se começaria a construir toda uma argumentação e um entendimento para se aprimorar. Só que isso é a base. E na ordem sobrenatural, ele diria que nós precisamos buscar, sobretudo, a glória de Deus, que foi o que ele fez, né? E isso vai fazer com que nós entendamos, inclusive, a ordem natural. A ordem natural sem a ordem sobrenatural, nós não compreendemos nem a ordem natural. No sentido de que, para entender perfeitamente por que as coisas são como são, nós só entendemos, para entender o que o homem é, o agir do homem, a política, a sociedade, nós só vamos entender perfeitamente se essas duas realidades estiverem unidas. Fé e razão, ciências e teologia, filosofia e teologia, e, em última instância, tudo que é natural submetido à ordem sobrenatural, que foi o que ele fez, né? Antes de morrer, ele teve uma visão mística, e ele disse, conta-se os seus biógrafos que ele estava rezando aos pés do crucifixo e algumas pessoas que estavam na sacristia perto ouviram do crucifixo Nosso Senhor dizer: Tomé, bene scripsiste de mihi. Tomás, bem escrevestes de mim. Alguns dizem, bem escrevestes do sagrado, do sacramento do meu corpo. Porque Santo Tomás ele é também o doutor da Eucaristia da igreja. E Nosso Senhor perguntou para ele, me diga o que tu queres que eu te darei. Sabem qual foi a resposta de Santo Tomás? Senhor, o que eu posso querer senão vós mesmo? Uau. E na hora da morte, quando ele recebeu o Santo Viático, né, estava chegando Nosso Senhor, o biógrafo Ptolomeu de Luca, ele descreve que Santo Tomás disse, viático da minha vida, da minha salvação. Por ti escrevi, por ti ensinei, por ti estudei. E quero morrer, morrer submetido ao julgamento da Santa Igreja. Se algum dia eu ditei, escrevi ou estudei algo que vai contra a voz, que a Igreja me julgue. Não tinha como terminar melhor, hein? Muito obrigado. Esse é Santo Tomás, né? Sim. Obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Se Deus quiser, a gente se encontra numa outra ocasião, professor. Se Deus quiser. Leve nosso abraço também lá para toda a sua família. Aliás, tem gente nos acompanhando lá, né? Queria mandar um abraço, né, para minha esposa, Fernanda, sobretudo, né? Para os meus familiares, para os meus amigos, e para todos os meus alunos que me acompanham também e apoiam meu trabalho. E agradecer pela oportunidade, que Deus retribua vocês na sua glória, né? E espero que um dia possamos nos reencontrar novamente. Parabéns, êxito em todo o seu trabalho. Obrigado. Desejamos isto. A você que esteve conosco, eu estou terminando aqui esse programa assim, olha, abaladíssimo, abalado positivamente, felicíssimo por tudo que aqui eu vi hoje com o professor William Kalinowski entre nós. A você, meu muito boa noite. Se Deus quiser, na próxima semana a gente se encontra novamente aqui no Novo Além da Notícia. Até lá.